Olá, seja bem-vindo ao canal do Saber. Eu sou o Davi Honório e hoje nós vamos tratar um assunto sobre PNL, algo bastante importante nos dias de hoje, que muitos estão falando sobre esse assunto, e nós vamos hoje tentar compreender algumas coisas sobre a PNL. É claro que isso seria exposto numa palestra, uma palestra de 1 hora, mas aqui eu vou tentar conseguir colocar alguns pontos significantes sobre o que é PNL. Ao ponto em que eu vou falando, vocês vão ver o slide no monitor, vocês vão estar vendo as imagens que eu vou estar colocando aí, tá? Acompanhe comigo, vamos lá. PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. Programação, que você pode programar a neuro, o sistema cerebral, as conexões cerebrais, o seu cérebro, a mente, trabalhando no sistema cognitivo, através da linguística. Existem várias formas de falar o que é PNL, porque a PNL ela é tão complexa, um assunto tão complexo que envolve muita coisa. Então eu vou dar aqui as 3 formas melhor de se falar o que é PNL. A primeira delas é como os comportamentos programação são produzidos pela mente, neuro, através das palavras, linguística. A outra forma de dizer o que é PNL é a possibilidade de programar o cérebro para a obtenção de comportamentos mais adequados frente a determinadas situações. E também é uma neurociência que trata da experiência humana subjetiva e como o cérebro administra informações do mundo externo. Muito bem. Dentro da PNL, nós temos um dos fatores maiores importantes nela são os canais chamados sistemas VAC, de percepções. VAC, V vem do visual, A de auditivo e C de sinestésico. O que vem a ser isso? O visual são o tipo de pessoas que conseguem ter uma percepção melhor, predominante, do mundo externo, ou seja, das coisas que ela vê ou das coisas que ela percebe, através do seu sistema visual. Então nós temos 5 sentidos, que são a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Então você tem aí as 2 primeiras, a visão e a audição, divididas no canais VAC, né? A primeira visual, o segundo o auditivo, e o terceiro sinestésico, ao qual eu falo, envolve o olfato, o tato e o paladar. Então esses 3, o olfato, o tato e o paladar, estão embutidos dentro do sistema sinestésico. Então aí nós temos 3 sistemas então, o visual, o auditivo e o sinestésico. Bom, o visual, eu estou expondo aí que é aquela pessoa que percebe o mundo através da sua visão. Isso não quer dizer, é preciso entender bem essa diferença, isso não quer dizer que o visual é uma pessoa que fica olhando tudo. Nem sempre, né? Não é aquela pessoa que entra no ambiente e depois você pergunta para ela, você viu o que tinha lá? Ele vai falar tudo que tinha ali. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que as percepções em volta dele são melhores reconhecidas pelo sistema visual. Então, o camarada, a pessoa que tem o seu sistema visual como predominante, ele vai entrar, por exemplo, numa sala, ele vai perceber as linhas dessa sala, a altura, o horizonte do lugar onde ele está, cores, ele vai perceber bem as cores. O visual ele trabalha com o sistema da visão. Se um professor estiver dando uma aula para ele, por exemplo, e tiver dentro daquela classe de aula 10 pessoas que são visuais, se esse professor, na explicação dele, começar a explicar e colocar desenhos na lousa, escrever bastante e a ponto de que essas pessoas tenham que ler o que está escrito ali, ou visualizar desenhos, figuras que esse professor coloca ali, então ele vai ter uma facilidade melhor de compreender o que o professor está expondo ali, por meio do seu canal perceptivo visual, a visão. O auditivo, se esse professor trabalhar apenas com imagens, com escritas, o auditivo vai sentir uma dificuldade de perceber, ou melhor, entender este professor,
por conta desse professor não estar usando muito a audição, ou seja, não está falando bastante, não está usando o canal de audição perceptivo da plateia, da sala que ali está. E o sinestésico, que trabalharia ali, então, com o ambiente, vai se sentir inconfortável também pelo fato do professor não estar trabalhando a questão de gesticulação, por exemplo, de trabalhar com gestos, né? Embora esses gestos vai trabalhar tanto o canal visual quanto o sinestésico, movimentos. E por isso que acontece de uma sala de aula, vamos supor lá, de 40 alunos, sair alguns que entendem a matéria, entendem o que o professor falou, o outro não entende nada do que o professor falou, e um grupo fica mais ou menos, entende algumas coisas e outras não. Isso não é caracterizado porque existe pessoas que são mais inteligentes ou menos inteligentes. Todos estão ali na sala, todos eles têm um nível de inteligência padrão, tanto é que estão na mesma sala. Então, e Deus deu a inteligência a todos de igual modo. Não há inteligência, o que é mais e o que é menos. Embora você possa adquirir mais inteligência, isso é fato, claro. E existem níveis de inteligência, né? Existem tipos de inteligências diferentes. Então, dentro dessa sala de aula que as pessoas ali, uns compreenderam totalmente o que foi exposto pelo professor, e o outro grupo que não entendeu nada, pode ter certeza que os que entenderam o professor, eles têm o mesmo canal de percepção do professor. Se o professor era visual e usou de imagens, a plateia que é visual entendeu o professor porque ele usou de imagens. Então, este é o canal perceptivo por meio da visão. Nós todos temos esses três canais, visuais, o visual, o auditivo e o sinestésico. Todos nós. Porém, tem um que em você é mais predominante, um ou dois. O auditivo se dá pela compreensão do mundo exterior através da sua audição, né? Por exemplo, um auditivo, na hora que ele chega numa sala onde eu estou expondo uma palestra, por exemplo, o que ele vai perceber na palestra? A minha tonalidade de voz. Se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo, se eu estou falando muito depressa ou devagar, tudo isso em relação ao som, o auditivo vai perceber. Ele vai perceber talvez um som do ar-condicionado que está ligado bem lá no fundo, e ele percebe, porque ele é auditivo, e isso talvez incomode ele, ou não. E o sinestésico? O sinestésico vai compreender o mundo em sua volta com a sua percepção sinestésica, pelo olfato, pelo tato e pelo paladar. E pelos sentimentos também que ali em volta dele está, por exemplo, o vento, se tem um ventilador ligado, está muito forte ou está muito baixo, tudo isso o sinestésico vai perceber. As sensações corporais ali, né? Então esses três canais são o ponto, vamos dizer assim, primórdio ou principal que uma pessoa precisa compreender para começar a entender sobre PNL. Então aqui eu estou expondo primeiro esses três canais, visual, auditivo e sinestésico. Muito bem, vamos avançar. Então eu digo que a interpretação do mundo externo depende do que você pensa sobre ele. Agora eu quero que você preste atenção aqui comigo no seguinte. Se a interpretação do mundo externo depende do que você pensa sobre ele, significa dizer que o que você pensa, que é diferente do que o outro pensa, pode ter ali pode ter nenhuma razão, talvez, suficiente para dizer que você está certo daquilo que você está interpretando. Por quê? Porque a interpretação que você vai ter daquilo que está sendo mostrado para você, apresentado, vai depender dos seus canais, visual, auditivo ou sinestésico. Então, por exemplo, se eu estou numa sala e pergunto para as pessoas, esta sala que eu estou aqui é grande ou é pequena? Eles vão falar, um vai falar é grande, outros vai falar é pequena. Mas isso não importa. O que falou grande ou pequeno, os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo, porque isso depende. Na verdade, a sala tem um tamanho só, uma metragem só. Ela é x por y. Por exemplo, 7 por 3
ela não muda de tamanho. Mas conforme a interpretação da pessoa, isso pode significar para ela grande ou pequena. E isso dá um problema. E nós vamos expor aqui algumas figuras, por exemplo, em relação à interpretação do mundo externo. Veja, por exemplo, esse copo d'água. Se eu perguntar para você, o copo está quase vazio ou quase cheio? Bom, há pessoas aí que vão dizer assim, bom, o copo está quase cheio, pois ele está pela metade. E outros vão dizer, o copo está quase vazio, pois ele está pela metade. E aí eu vou diferenciar os dois, tanto o que pensou que está quase cheio, quanto o que pensou que está quase vazio. O que pensou que está quase cheio, quando ele falou isso, veja bem, quando ele disse isso, que pensou assim, o copo está quase cheio, significa dizer que ele imaginou, com a mente dele, alguém colocando a água até a metade. Ele imagina que foi posta a água ali e quando chegou na metade a pessoa parou de pôr. Então por isso ele diz, está quase cheio. Porém o outro que disse que o copo está quase vazio, ele imagina que a água foi posta e depois a pessoa foi tirando a água até a metade. Quando chegou na metade parou de tirar. Então está quase vazio. Isso são interpretações do mundo externo, quer dizer, é a forma como você interpreta. E na verdade, você percebe aí que o copo não está nem quase cheio, nem quase vazio. O copo está como? Está pela metade. Simplesmente isso. Outra imagem aqui, bastante interessante, essa imagem foi bastante mostrada na internet, talvez você já conheça. Veja essa, por exemplo. A mulher é nova ou é velha? Há pessoas aí em casa ou no escritório, onde você estiver aí assistindo este vídeo, você deve estar pensando assim, a mulher é nova. Essa mulher aí, se eu perguntasse para você quantos anos ela tem mais ou menos, talvez você ia dizer, 20 e poucos, 30 anos talvez, no máximo. E outros iriam dizer, não, que isso, essa mulher aí tem 100 anos. Olha, uma mulher velha, bem idosa. Então você percebe que são interpretações diferentes. E quem viu a mulher nova deve estar pensando, mas como ele está falando que é velha? E quem viu velha está pensando, como ele está falando que é nova? Na verdade, existem as duas figuras aí, tanto da nova quanto da velha. Se você reparar bem, é só você olhar. Você vai perceber que o nariz da velha, da figura velha, é, vamos dizer, a parte aqui do rosto da mulher nova, né? O colar da mulher velha, por exemplo, ali, seria, desculpe, o colar da mulher nova que está no pescoço dela seria então a boca da mulher velha. E assim por diante. É só você olhar com bastante atenção. Você vai ver que o olho da mulher velha seria a orelha da mulher nova. Se você olhar com bastante atenção, você vai perceber as duas figuras aí. Então a mulher é nova ou é velha? A mulher é nova e velha. Porque a figura está mostrando isso. A pessoa que fez essa figura já fez propositalmente para dar essas duas imagens, esses dois efeitos. Então ela é velha e é nova. Então você vê que, em se tratando de interpretação, você pode ter várias interpretações sobre a mesma coisa. Existe essa diferenciação entre as pessoas justamente pelo fato da maneira de como ela observa o que ela está vendo, ouvindo ou sentindo. Isso são percepções. Então já vai uma lição aqui. Você nunca pode discutir com outra pessoa sobre o seu ponto de vista. Porque o seu ponto de vista pode estar certo para você da maneira como você está vendo. Porém o outro que está colocando um outro ponto de vista é porque ele está percebendo de outra forma. Não é porque ele é menos burro ou mais inteligente, não é nada disso. É porque ele está percebendo de outro modo. Essa percepção você precisa entender o porquê que ele está falando daquele jeito. Você tem que compreender. E se você compreender isso, como ele está expondo a percepção dele, você vai ter melhor forma de compreender também o seu ponto de vista e colocar ali na mesa, né, fazer ali um trabalho de análise com ele ali. E aí se perde a questão de brigas e confusões, né? Isso é bastante importante. Vamos avançar aqui. Muito bem. Então eu falei sobre os canais de percepção e falei que em você existe um canal predominante, né, entre o visual, o auditivo e o sinestésico. E aí nós vamos falar o que a PNL oferece.
A PNL, ela nos oferece evolução pessoal, transformação de comportamentos. Se você tem um comportamento, um hábito, sabe, inesperado, aqueles comportamentos inesperados, e você quer mudar, você fala, puxa, eu não queria agir assim. Sempre que acontece alguma coisa comigo, inesperadamente eu ajo desta forma. E você quiser mudar este hábito, porque está intrínseco a você, está dentro de você, você pode mudar esse comportamento com a PNL. A PNL te atribui algumas técnicas que você pode usar para mudar este comportamento. O crescimento profissional, em que sentido? Por exemplo, você quer passar num concurso público, a PNL pode te ajudar a estudar, como melhor estudar, como melhor compreender aquela matéria, né? Até o próprio crescimento dentro do trabalho ali onde você está, alcançar objetivos lá dentro, carreira, onde você estiver trabalhando. A PNL te ajuda nisso também. Melhora na capacidade de influenciar e motivar. Isso é bastante utilizado em vendas hoje, né? As pessoas que trabalham com vendas, nestas grandes empresas de venda e telemarketing e tal, eles atuam constantemente com o sistema de PNL, mesmo que você não saiba que é PNL, mas eles já sabem, porque eles passam por um treinamento rápido, onde eles têm algumas noções de técnicas de PNL para ser aplicado na persuasão, em persuadir a pessoa para comprar aquele produto, adquirir aquilo que ela quer vender. Também acelerar sua capacidade de aprendizado, como já foi mencionado no crescimento profissional ali também. Esse acelerar a sua capacidade de aprendizado é bastante importante pelo fato de que todas as percepções que você tem, que eu falei já, canal visual, auditivo e sinestésico, elas estão com você. E como eu dei o exemplo do professor que está explicando uma matéria, que algumas pessoas entendem rapidamente porque o professor é visual, e aquele grupo de pessoas que aprendeu rapidamente é visual, e o que é auditivo e sinestésico não estou entendendo bolhufas do que o professor está expondo. Se esse professor conhecer de PNL, tiver a técnica de PNL, ele vai saber que ele precisa desenvolver mais o seu canal auditivo e sinestésico. Então ele vai usar os três. Ele vai usar auditivo, sinestésico e o visual que ele já tem. E a aula vai ser fantástica, todos vão entender. Além disso, o modo pelo qual você está absorvendo aquela matéria, o modo pelo qual você está percebendo aquilo que está sendo exposto, se ele estiver sendo absorvido somente pelo seu canal visual, você vai ter 30% de capacidade de entendimento sobre aquilo que está sendo exposto. Mas se você abrir melhor o seu canal auditivo, então você vai estar entendendo melhor, 60 e poucos por cento. E se você abrir os três canais, você vai entender 100%. Existe um sistema aí, e vocês já devem perceber, se você digitar hoje ali no YouTube, por exemplo, em inglês rapidamente, curso de inglês rápido, você vai ver cursos de inglês para você falar inglês em 6 meses, 4 meses, e alguém que está me ouvindo agora vai falar assim, mas isso é impossível, porque as escolas dão curso de inglês de 6 anos, 5 anos, 4 anos. E eu vou falar para você, é perfeitamente possível, através da PNL. E estas pessoas entenderam isso, captaram essas informações, pegaram essas técnicas, aplicaram no curso, e eles dão este curso e você vai aprender realmente inglês, assim como eu aprendi, eu usei esse método. Eu fiz, quando eu fiquei sabendo dessa evolução do idioma através da PNL, eu falei, opa, eu quero ver. Até porque eu já conhecia sobre PNL, tinha acabado de estudar nessa área e tal, e eu vi o curso e falei, eu quero fazer para ver, para comprovar. Eu já sabia que era verdadeiro, mas eu queria ver mesmo, né, de fato. E eu fui fazer, em 4 meses eu já estava falando inglês. Eu nem precisei completar os 6 meses, vamos dizer assim, né. E por que ele funciona? Porque ela vai colocar o inglês ali, o idioma, dentro do seu cérebro. É como pegasse um programa num disquete, que antigamente usava disquete, né, na época que eu comecei. Hoje não, hoje depois veio MD, depois CD, DVD, tá? Hoje é o tal do pendrive e cartão SD. É como se pegasse um cartão SD com todo o idioma ali e instalasse dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. É como se fosse isso. Por isso que chama-se programação, é um programa.
Tudo que está no seu cérebro é um programa. Eu estou falando aqui com vocês estão ouvindo, você está usando um programa para entender o que eu estou falando. E este programa tem várias conexões, vamos dizer assim, vários aplicativos associáveis a ele. O programa principal, o seu cérebro, tem várias programações ali dentro já estabelecidas que formam todo o conjunto deste programa principal, que é a sua mente. E como são implantados esses programas na sua mente? Através da sociedade, da família, da religião. O que você conviveu desde quando você nasceu até a sua idade de hoje, vem por esses meios, né, da sociedade, a religião e a família, que te implantam todos os tipos de programas na sua mente, no seu cérebro. E programas bons e programas ruins, né? Programas, não importa, todos são implantados. O cérebro, a mente capta tudo, ela está suscetível a todo tipo de implante de programa. Tudo pode ser implantado dentro do seu cérebro. E essas programações podem ser mudadas. Pega o cartão SD, coloca lá dentro, copia aquele programa que você não quer mais dentro do cartão, tira o cartão, remove aquele programa e coloca outro e embute novamente dentro do seu cérebro. Claro que eu estou usando uma alegoria, você não vai pensar que eu estou falando literalmente, pegar um cartão e colocar aqui dentro da cabeça, é óbvio, né? Eu estou falando de uma forma metafórica. Os programas são implantados desde que você nasce através das coisas que estão ao seu redor, né? Você quer ver um programa, por exemplo, chama-se Paradigma, um deles. Um dos programas é o paradigma. O que é o paradigma? O paradigma são as crenças que você tem em relação a uma determinada coisa, uma crença específica. Por exemplo, você vê um chinelo emborcado e você acha, vixe, não pode, a mãe vai morrer. Você vai lá e desemborca. Isso é uma crença que foi implantada dentro do seu cérebro e está lá. E pode ser removida, pode ser substituída. Na verdade, o chinelo não altera em nada o fato da mãe morrer, ou não impede em nada e não interfere em nada. Mas a sua crença, por causa dessa implantação, por ter sido implantado esta crença, você acredita sim. Então por isso você toma a ação, a atitude, o comportamento de ir lá e desemborcá-lo. Tem vários tipos de paradigmas. Por exemplo, um conceito. Suponhamos que você tenha um conceito, exemplo, tá? Estou dando exemplo. Suponhamos que você tenha um conceito de que as pessoas menos favorecidas são as pessoas mal vestidas, por exemplo. Né? Então, vamos dizer que você tenha isso na sua cabeça. Quando eu falo tenha isso, entenda uma coisa aqui. Quando eu falo tenha isso, é que você não percebe. É uma coisa que está lá, que está no seu subconsciente, no seu inconsciente, não está no consciente, você não está percebendo isso. Então, suponhamos que você tenha isso dentro de você implantado, de que as pessoas menos favorecidas são aquelas que talvez tenham uma roupa, que não está de gravata igual eu, que não está, né, bem vestido e tal. Vamos dizer que você tenha essa impressão. E aí você faz a seguinte questão, você fala assim, bom, agora a minha vida vai ser outra. Eu estou começando um negócio, vamos dizer que você saiu do emprego e quer estabelecer algo, um comércio ou um negócio na sua vida. E você fala, eu vou começar por este caminho aqui. Eu só preciso arrumar alguém que eu possa fazer uma sociedade, eu possa fazer ali, ou receber alguma explicação, sei lá. E você está com isso na cabeça e você sai. Você vai para um café, tomar um café da manhã, e exatamente aquela pessoa que está do seu lado ali tomando café é a pessoa que você precisa. Mas pelo fato dela estar de camiseta regata, vai saber o porquê. Suponhamos que ela saiu e foi fazer caminhada antes de ir para o trabalho, e de repente é um executivo, mas que fez sua caminhada, chegou suado ali com a camisetinha regata e está do seu lado. E você olha e nem liga, dá de ombros. É o camarada que você precisa para estabelecer o que você propôs. Porque existe uma energia que está emanando aí tudo, que quando você pensa, cria uma energia que traz para você aquilo que você está pensando. O que você pensa gera ações no mundo físico. É uma energia o seu cérebro. O seu cérebro é uma cadeia de eletricidades. Lá dentro está todas as conexões elétricas
funcionando. Então quando você pensa, essas conexões geram uma energia, essa energia emana. Então no que você pensou, vem, as pessoas se aproximam daquele mesmo pensamento que você tá, chegam a você. Mas por que você tem um conceito implantado dentro do seu cérebro de que os menos favorecidos são que não estão bem vestidos, você vai dar de ombros com aquela pessoa, e é aquela que talvez te traria o resultado que você precisa. Isso é só um exemplo de paradigma. Existem muitas coisas em relação ao paradigma, é que não é o assunto que eu estou tratando aqui. Eu vou fazer um outro vídeo expondo também assuntos só sobre os paradigmas e crenças limitantes. Tá. Então, nós falamos sobre acelerar a sua capacidade de aprendizado. Por exemplo, eu dei o exemplo do curso de inglês. Eu tenho esse método onde a pessoa pode aprender inglês em 6 meses. Definir resultado satisfatório por si mesmo, tanto na questão pessoal como profissional. Desenvolver e cultivar relacionamentos de qualidade com pessoas que estão ao seu redor. Isso é importante também. Criar ou aumentar a sensibilidade em relação a si mesmo e aos outros, e controlar melhor as emoções, aquilo que eu expus agora há pouco. Então estas são algumas coisas. É claro que isso é bem simplório diante do que a PNL pode realmente fazer, né? Aqui eu estou colocando algumas coisas de caráter essencial, vamos dizer assim. Então vamos prosseguir. Dentro do mesmo assunto sobre PNL, nós temos a compreensão sobre o mapa e o território. O que vem a ser isso? E aí nós dizemos, né, a PNL fala que o mapa não é o território. O território é o espaço, vamos dizer assim, né, onde você de fato está. E o mapa é aquilo que você tem na sua mente em relação àquele espaço, né? Deu para entender? O território é o específico que está lá. O mapa, que é o que está na sua mente, é a maneira como você interpreta este território, como você vê este território. Então a gente expõe diante do conceito da PNL de que o mapa nunca é o território, ou seja, a maneira como você vê as coisas e interpreta nunca é de fato o que realmente é, porque sempre tem alguma coisa por trás, porque isso vai de acordo às suas percepções mentais, daquilo que eu falei, dos canais visual, auditivo e sinestésico. Então isso vai criar em você um mapa mental sobre as coisas que estão ao seu redor, que te dá uma percepção não real do que é realmente o que está exposto no território em si. Dentro deste mesmo conceito da PNL, nós temos uma coisa, por exemplo, sobre a palavra fracasso, que você está vendo aí no monitor. Na PNL não existe fracasso. Porque o que é o fracasso? Para uma pessoa que não tem o entendimento da PNL, o fracasso para ela é qualquer coisa que deu errado, ou tudo que dá errado. E a pessoa, às vezes, quando dá alguma coisa errada na vida dela, ela questiona, fica procrastinando, e fica, puxa vida, isso deu errado, e que coisa e tal, e aquela, sabe, aquela ira por aquela coisa que não deu certo, que deu errado. E isto é uma forma, vamos dizer, equivocada de você se deparar com este ato errado, vamos dizer assim, este fracasso. Na PNL não existe fracasso. Na PNL existe resultado. Quando eu falo não existe fracasso, eu não quero dizer que quem tem os conceitos da PNL nunca erra, nunca dá errado as coisas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando erra, quando dá alguma coisa errado, não se conota isso como um fracasso, e sim como um resultado. Um resultado como? Um resultado inesperado, um resultado não bom, vamos dizer assim. Mas que este resultado veio a você por conta da atitude que você vinha tendo com aquilo que você propôs a fazer. É óbvio, isso é bem claro. Se você chegou em você um resultado que aparentemente para você é ruim, foi ruim, não foi bom, ele só é resultado. Ele é resultado do quê? Ele é fruto daquilo que você vinha fazendo. Você vinha fazendo de um jeito a tal ponto de dar errado. E veio para você este resultado. Então é uma forma de você agora pensar, peraí,
se este resultado chegou para mim e eu agi assim, 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 nessas metas, nesses objetivos e deu isso errado, significa dizer que estas metas e objetivos para mim agora já está fora. Eu já não vou utilizar ela mais, eu vou trocar. Inclusive eu tenho uma palestra, uma outra que chama troque o chip interior. Você troca o chip, quer dizer, a forma de você pensar sobre alguma coisa. Então, nesse caso do resultado, quando ele vir a você, não tenha como um fracasso, sabe? De você ficar para baixo, deprimido porque aquilo deu errado, e isso acaba afetando sua vida, afeta a sua mente, e a mente do psicológico passa para o patológico, ou seja, os seus membros também começam a sentir essa vibração de erro, de problema, e começa a criar outros problemas em sua vida, até doenças. É claro, porque você está com aquela ideia de que aquilo não podia ter dado errado de jeito nenhum. Então, como você não aceita, aquilo cria, vai se somatizando dentro de você e você acaba tendo outros problemas em outras áreas, em relacionamento com as pessoas, na sociedade, no serviço, né? As pessoas falam para você: nossa, você está para baixo, o que está acontecendo? É por causa que você não está reconhecendo aquele resultado, você está colocando como um fracasso. E a PNL vai fazer você entender direitinho o resultado que não deu certo para você trocar e ir para outra meta, outro objetivo, para que esse resultado seja bom, satisfatório. Vamos para outro ponto aqui. O não quer dizer sim. Tá, o que quer dizer isso? A nossa mente, o nosso cérebro, ele não obedece o comando não. Então, se eu falar para você, por exemplo, não pensa no seu pai. Você já pensou no seu pai. Não pense em bicicleta. Você pensou em bicicleta. E por que acontece isso? Porque o seu cérebro pensa por imagens. Quando eu falo a palavra não, ele pegou a imagem do não. O que é não? Para ele não é nada. Ele está esperando a próxima coisa. Aí eu falo, não pense. Aí ele pensar o que é. Está esperando outra coisa. Bicicleta. Ele mostra a bicicleta para você. Então o cérebro trabalha por emoções. Essas emoções são codificadas ou decodificadas por imagens que estão lá nas suas memórias, nas suas lembranças. Tanto memórias conscientes como memórias inconscientes. E elas são trazidas à lucidez, a você, quando você pensa naquilo. Né? Então quando eu falo uma palavra para você, eu estou usando a linguística. Estou falando não pense em bicicleta. Todas essas palavras passaram pela sua mente, decodificando imagens. Não é nada. Pense, ele está esperando o comando. Já deu um comando. Pense no quê? Em bicicleta. Ele joga a bicicleta. Mas eu tinha falado para não pensar. Então você vê que ele não pega a palavra não. A palavra não significa nada. O que ele faz quando eu falo não pense em bicicleta? Você pensa em bicicleta. Quando a pessoa fica pensando assim: amanhã não vou chegar atrasado no serviço ou em qualquer lugar. Tem uma palestra, tem uma reunião importante. Não vou chegar atrasado. Ele fica tão preocupado, não vou chegar atrasado, que a mente dele vai captar. Não significa nada. Chegar atrasado. A mente fala chegar atrasado, chegar atrasado, chegar atrasado. Coloca isso na mente dele, ele vai dormir. O sistema, o metabolismo dele, fisiológico ou mental, o que seja, vai fazer ele acordar mais tarde. Para quê? Para chegar atrasado. Porque ele jogou essa emoção de chegar atrasado. Não é falar, mas eu joguei o não. O não significa nada. São tudo emoções. Tudo que é falado são emoções. E as emoções são percebidas, queira você ou não. Seu cérebro capta todas essas emoções por imagens, por linguística e aí vai. Então, ao invés de você dizer amanhã não vou chegar atrasado, troque essa informação e coloque amanhã vou chegar cedo. Aí, totalmente diferente. Você dizendo que amanhã vai chegar cedo, você está colocando no seu cérebro chegar cedo, chegar cedo, chegar cedo. Você vai chegar realmente cedo, porque você vai acordar antes do horário, bem antes. E também a PNL fala muito também sobre a questão dos paradigmas que eu falei, que são as crenças e os valores que são atribuídos a você, a mim, desde o nosso nascimento até a nossa idade que estamos hoje, onde vão passando várias informações por coisas que se achegam a nós da família, né, da sociedade, principalmente da TV. A TV é um meio, vamos dizer assim, fantástico de induzir e colocar paradigmas nas pessoas, crenças e todo esse tipo de coisa. Então você fica acreditando naquela coisa.
por anos e por anos e aquilo acaba te atrapalhando na sua vida, né? Uma crença limitante, e toda crença tem um valor atribuído a ela, né? Um valor de força, vamos dizer assim, atribuído a esta crença. E essas crenças podem te atrapalhar. Aí você pode estar perguntando, tá, mas que crença? Eu não sei qual é. Cada um tem uma, ou várias, embutidas dentro de você. Você precisa ver. As crenças limitantes, elas podem ser trazidas à lucidez, ser expostas quando se fazem perguntas, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você assim: quanto você ganha por mês? Aí você fala X valor. Não vou especificar aqui o valor, você fala X. Aí eu falo, você gostaria de ganhar Y? Ou seja, o dobro. Talvez você pode falar, gostaria, mas eu não posso. Esse não posso é uma crença limitante. Aí você vai falar, mas como se eu não posso realmente? Eu vou explicar. Por que o outro pode? Seu amigo, seu colega. Ele é a mesma capacidade que você, mesmo intelecto, razão, cognição, cérebro, corpo, membros do corpo. Tá tudo funcionando igual você. Aí você pode falar assim, bom, ele tem uma qualidade melhor. Sim, isso chama-se inteligência. Porque você pode atribuir coisas à sua inteligência. Você já nasce inteligente, mas você pode atribuir coisas à sua inteligência. Com estudos, com pesquisas, né, com cursos, você vai se tornando mais inteligente naquela área específica. Mas aí você fala, ele tem uma qualidade melhor, mas ele tem uma qualidade melhor porque foi estudar? Claro, então você também vai estudar a mesma coisa que ele estudou e vai ficar no mesmo patamar que ele, no mesmo, né, ali no mesmo pódio, vamos dizer assim. E quando você estiver assim, aí você faz o que você iria fazer, que você está dizendo que não pode. Então você vê que é uma crença que fica embutido dentro da cabeça do sujeito, que fica difícil de sair se caso ele não tiver alguém que possa instruí-lo na questão da PNL ou em qualquer outra forma, né? Porque aqui eu estou tratando sobre a PNL, mas existem várias outras formas de tirar crenças e valores. Então é isso. Se você quer saber se existe crenças e valores, crenças limitantes em você, faça perguntas a você próprio. Quando você falar alguma coisa, pergunte por quê? E você responde. Mas por quê? Aí você responde de novo. E você vai ver que em uma hora você vai parar no lugar e vai falar, mas eu estou falando isso aqui por quê? Simplesmente porque eu acredito assim? E não tem razão para isso. Isso é uma crença que está te limitando a conseguir objetividades maiores na sua vida. Né? Então, eu coloco uma interrogação aí sobre o visual, auditivo e sinestésico, para dizer a você que se você quiser saber se você é visual, se a sua percepção predominante é o auditivo ou é o sinestésico, tem um formuláriozinho, um teste, né, que a gente faz, que você pode preencher para descobrir qual o seu canal melhor predominante de percepção. Então isso você pode baixar no meu site, eu vou pedir para colocar aqui embaixo, você pode ver aí, né, davionorio.com.br. E lá você vai ver alguma área lá onde vai ter o formuláriozinho para você poder preencher. Você preenchendo ali ele com bastante lucidez, você vai descobrir qual é o seu canal predominante visual, auditivo ou sinestésico. A PNL, como eu disse para vocês, tem uma coisa muito abrangente. Ela abrange muita coisa, abrangência muita coisa. Não dá para eu falar aqui, expor, né? É preciso ter uma palestra onde você vai expor ponto por ponto. Mas espero que tenha ajudado a você, ouvinte, a compreender pelo menos alguma coisa do que é PNL e que isso possa ser útil na sua vida. Espero que você goste, dê um like aí, se puder inscreva-se no nosso canal aqui, onde vai aparecer para você. Faz a inscrição porque todos os vídeos que eu colocar, automaticamente você será avisado, ok? Muito obrigado a todos e até mais.